para ração de frango. Sim, sim. Mas, assim, tudo é mais complicado. O milheto, a regulagem da máquina é mais complicada. Para você tirar a impureza do milheto é complicado, porque a peneira tem que ser pequena. O transporte dele, caminhão velho, não transporta, porque vaza muito. Eu já mexi com milheto, é uma bosta. É muita perda, né? Então, é por isso que tem que colocar na ponta do lápis, né? É, justamente. Tem cara que planta para cobertura, mas comercializar é mais complicado. E aí, eu não sei, uma coisa que eu não sei como é que tá hoje, por exemplo, caiu aí. Não, o que eu tava falando é assim, a relação do sorgo, né? Eu não sei hoje como é que tá a plantação de sorgo aqui, se tem gente que planta, né? Não sei. Não sei também se está sendo viável, né? Tem gente que planta, mas assim, o sorgo também não é um plano, não chega a ser um plano B, não. Porque Né? o comércio do sorgo também não é tão grande, é mais mercado interno. Uhum. Ele requer um pouco mais de cuidado do que o milheto, que o milheto você só solta lá e larga. Se der bom, você vende, senão você deixa lá. E o sorgo não, quando você planta o sorgo, você já tem que saber para quem que você vai vender. Sim. Muita gente aqui se planta muito, principalmente ali na Ilha de Balsa, principalmente a questão do sorgo vermelho. Ele tem um pouco mais de proteína do que o sorgo branco. Mas Entendi. tem, aqui na região, se você procurar, tem. Tem, ainda tem, né? Tem. Não, beleza. Então, Camila, não sei se deu para ouvir no final, mas é isso. Tudo isso tem que ser visto na parte de planejamento, né? Tem que se analisar. Eu vou plantar determinada cultura, então eu tenho que verificar quais são os prós, quais são os contras. Hein, professor? Oi. Então, é 76 dias o ciclo do milheto, é? Hã? Não, na verdade, eu confirmei aqui. O ciclo do milheto, as sementes mais precoces vão de 55 dias, mas o comercial mesmo é em torno de 70 dias. 70, né? Confirmado. 70 dias. Então, assim, aí você vai falar, dá para plantar, só que aí tem que avaliar tudo que o Jean estava falando. Tem que avaliar qual é a finalidade que eu vou plantar o milheto, a relação de transporte, será que eu vou ter perdas? Então, assim, tem que se analisar todas as relações, tudo que envolve aquela cultura, né? Às vezes a gente passa despercebido, por exemplo, a questão do transporte, né? E a questão da regulagem da máquina, você vê, é um negócio interessante. Então, muitas vezes, essa análise, ou esse planejamento, a gente não vai fazer só uma pessoa. Você envolve mais pessoas de diversas áreas, que é justamente porque a gente não tem o conhecimento de tudo. Então, eu vou buscar uma pessoa que conhece de máquina e aí vai falar essa questão de regulagem. Ó, tem esse tipo de regulagem, tem a máquina própria. Será que eu vou ter a máquina própria? Será que eu não vou ter? Então, tem todas essas condições, essas variâncias, né? Essas alternâncias também, que definem... Oi. Fale. Desculpa aí, desculpa. Fale, sem problema. Se compensa, professor. Oi. Assim, se compensa, eu posso estar, então, optando por terceirizar, né? A máquina, no caso. Pode. Aí a questão da terceirização da máquina, aí você pode avaliar o seguinte: é viável, aí você vai avaliar. Por isso que é tudo baseado no planejamento. Você vai verificar, é viável eu terceirizar ou eu, por exemplo, investir na máquina, eu sei que eu vou ter uma parcela para pagar, né? Aí você tem que pensar, mas não é só a parcela. Não é só a parcela da máquina que eu vou pagar. Tem o combustível, tem o operador que vai estar trabalhando nela. Então, tudo isso precisa entrar na conta. E aí eu vou chegar num determinado ponto para saber qual caminho tomar. Então, assim, eu tenho que conhecer os dois mundos, e aí eu vou definir, é melhor terceirizar ou melhor fazer investimento próprio? Entendeu? É por isso que eu falo. Tem muita gente que acha que é simples essa questão.
montar uma fazenda ou coisa mexer com parte rural é simples. Não, não é bem assim. Se é o que eu falo, se a gente for começar a botar na ponta do lápis, você veja que eu tenho que ir no detalhe. Cada detalhezinho eu vou definindo, tá? Isso, vamos falar, uma produção pequena. Tá? Uma produção pequena. Ó, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu não sei como é que está hoje. Eu estou por fora desse mercado. Aí quem tiver pode até ajudar. Hoje, por exemplo, no mercado de pequeno produtor, o governo, eu não sei nem como é que está hoje a relação do governo federal com o agricultor. Antigamente tinha aquele plano, como é que chama? O plano que era para facilitar para o agricultor, aquele pequeno agricultor. Como? Então, eu não... Pronaf, isso. O Pronaf ainda é ativo ou não? Sim, professor. Né? Então, o Pronaf é um plano do governo que você tem, ó, se alguém conhecer aí, vocês me falam se eu estiver falando besteira, tá? O Pronaf, pelo que eu lembro, né? Porque eu lá atrás, né? Lá nos anos de 2014, 2013, 2014, eu trabalhava como vendedor de máquina, então eu tinha essas relações. Eu lembro, assim, né? Então, se eu estiver falando uma coisa errada, vocês me falam. O Pronaf, ele trabalhava com um limite de valor, certo? Ele tinha um limite de valor. É isso? É verdade. Eu já investiguei por aí. É um limite de valor. Então, lá, vou dar um exemplo. Eu não sei se está esse valor. Então, você tem lá, por exemplo, 150 mil reais. Certo? 150 mil reais. Então, aí, precisa ver os critérios que se tem, tá? Então, você tem que se enquadrar naqueles critérios. E quando eu falo enquadrar nos critérios, eu estou falando do tamanho da sua propriedade. Tamanho da propriedade é importante, tá? Para a relação que você vai fazer de financiamento com o banco, certo? Então, o tamanho da sua propriedade é importante, porque vai atrelar ou vai ligar com o tamanho do recurso que você pode estar recebendo, certo? Então, lembrando, quando eu falo da terra, da propriedade, aí vem as questões de benfeitorias. Por isso que quando você quer fazer um investimento, você vai fazer um projeto. Tá? Algum de vocês já deve ter ouvido falar, né, ou visto. Então, você vai lá e vai fazer um projeto agropecuário. E o que é um projeto agropecuário? Não é que o cara vai fazer um desenho, o cara vai fazer todo um estudo daquela terra que você tem, né? Aquela terra que você tem benfeitoria, tem água próxima, tem eletricidade, já tem casa ou galpão naquela localidade, entendeu? Tudo isso é analisado. Aquela terra ali já foi desmatada, certo? Lembrando que nós temos as condições ambientais, né? Da relação da quantidade em porcentagens de reserva que nós podemos ter, ou seja, a área que eu posso abrir e reserva legal, né? Além disso, tem as áreas chamada APP, áreas de preservação permanente, ou seja, aquela área de preservação permanente são áreas que eu não posso mexer. Então, normalmente é nascente de rio, né? Aqueles pé de buriti ali que tem, se na propriedade tiver, não pode mexer, né? E aquilo é fora da propriedade rural. A última informação que eu tive foi que nós poderíamos ter, isso considerando desde uma área pequenininha até uma área grande, gigante, que preservação é 35%. Área para lavoura, né? Para que você possa mexer é 65%. Tá? Não sei se os números mudaram, mas era isso, né? A questão lá para a região de Imperatriz, você ia falar, Camila, alguma coisa? Professor, Oi. então, assim, em relação ao Pronaf, varia igual você falou de terra
E, tipo assim, quanto o maior valor de terra é um valor maior. Porque o exemplo que eu vou dar para o senhor. Tipo, a minha mãe, ela reside numa associação, certo? Certo. Se juntar e falar assim, vamos fazer um planaço, porque o planaço tem toda uma burocracia. Você Isso. tem que fazer o quê? Mostrar o que você quer plantar. Eles vão lá, mandam um engenheiro agrônomo ou um técnico para ver se tem como ou não. Porque assim, o banco ele não vai liberar um dinheiro para você sabendo que não vai ter resultado, né? Você vai plantar numa área de agreste, você vai plantar, digamos, uma melancia que não vai nascer lá. Um exemplo que eu estou dando, né? Então, Sim. assim, ele não vai fazendo dele só para ter resultado. E a minha mãe fazer? O que a minha mãe tem que fazer? O limite menor, o maior que dá é 5 mil, para ela sozinha, entende? Mas tem um outro onde você pode comprar que você paga anual, né? Tem 2 tipos de empréstimo que o banco faz para agricultura familiar, no caso. Né? Sim. O que eu... Fale, pode falar. Eu fui lá, não tem no banco, e o banco levar o documento da terra, tá? E o projeto. Isso. Então, você pega o carro, né? Que você tem que ter o carro para liberar. Isso. Aí a gente vê aqui como certinho. Isso, precisa ter toda a documentação. A terra precisa, para que a gente possa fazer, para que você possa fazer qualquer coisa naquela terra, né? Quando eu falo qualquer coisa, um projeto, por exemplo, a terra precisa estar escriturada, né? Isso é ponto passivo. A terra precisa estar escriturada, tá? Aí tem tudo isso aí que você está falando, o CAR, já começa com o CAR, né? Porque o CAR vai delimitar, né, o cadastro ambiental rural, é onde o CAR ali ele vai mostrar o seguinte, é justamente o que eu estava falando, aonde ou qual é a quantidade de área ambiental, ou seja, área de preservação, isso é definido no CAR. Se houver área de preservação permanente, APP, chamada, também tem que ser colocada, porque digamos que, eu vou marcar qualquer coisa aqui, tá bom. Só que pode chegar um momento lá, uma fiscalização, e aí o cara vai verificar com a documentação, vai ver o que acontece na real, e ele vê que não bate, e aí o proprietário é multado, né? E aí não é multa pequena, não. Tá? Por isso que é importantíssimo fazer o CAR, né? Para definir isso, porque aí você, com o CAR, você pega essa documentação toda e manda para o banco, e o banco vai avaliar a sua capacidade, né, de recebimento, né, ou pagamento, no caso. E aí as parcelas acho que podem ser anuais, eu não sei se mensais. Eu sei que anuais sim, mensais eu não lembro. E aí, por exemplo, o Pronaf, ele tem um teto lá, de valor e de área. Quando passa desse valor, vamos trabalhar em área, tá? Vamos trabalhar em área em hectares. Então, quando ultrapassa o valor do Pronaf, aí tem uma outra linha de crédito, que é chamada Pronamp. Pelo menos chamava-se Pronamp, né? Que aí é uma área um pouco maior, tá? Uma área um pouco maior. E aí, quanto maior for a sua área, aí eu vou mudando as linhas de crédito, né? E aí você pode incluir, por exemplo, vamos pegar o Pronaf, tá? Que é simples. Eu posso adotar, dependendo da minha área, eu posso comprar um tratorzinho pequeno, de, sei lá, 70 cavalos ou coisa do tipo, e posso comprar, tá bom aí, né? Suco de laranja, isso aí, tá certo. Aí eu posso, por exemplo, tem muitos produtores que fazem o seguinte, eles adotam o Pronaf, principalmente produtores pequenos. Eu já visitei muito produtor pequeno, naquela região de Campos Lindos. A ideia deles era o quê? Um exemplo, tá? Eles queriam comprar um trator, eu cheguei até a vender um trator com um cara, junto com uma grade. Certo? Então eu vendia o quê? Eu vendia um trator junto com a grade, que o cara usava para iniciar uma atividade rural. Certo? Então, mas
Antes do cara fazer isso, ele precisa fazer um planejamento para saber se cabe no bolso dele, porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um estudo, ó. Isso ele pode fazer com um colega do banco. Então, eu quero fazer um estudo aqui, ó, com a minha área, porque o banco vai exigir garantias. E aí, quem vai ser a garantia? A sua área, tá certo? A sua área vai ser a garantia. Então, você precisa avaliar a condição de pagamento. Normalmente são parcelas anuais, né? São parcelas anuais. E isso garante a utilização daquele maquinário com determinado implemento para fazer com que a sua atividade rural comece a girar. Tá? Então, isso eu estou falando do pequeno produtor. Tem que ser avaliado, tem que ser considerado. De novo, lá no planejamento. Tá certo? Então, vou voltar aqui para a minha tela de compartilhada. Né? Eu estava aqui, né? Pronto. Deixa eu aumentar aqui a parada. Beleza. Tá, então, opa. Tá, esculturar. Eu estava aqui, né? Então, vamos lá. Dentro da porteira. Dentro da porteira, então, eu tenho o ciclo vegetativo daquela cultura que você vai trabalhar. Tenho o preparo de solo, que é a operação necessária para proporcionar condições ideais de plantio, certo? Tem o próprio plantio em si, em linhas, ao laço, em covas, aí você vai definir. Mais uma vez, eu estou batendo nessa tecla. É lá no planejamento, não é na... Ah, não, eu acordei hoje e eu decidi que eu vou plantar milho. Vou pegar lá um punhado de milho e vou sair plantando. Não é assim, tem que ser planejado, tá? Então, continuando na produção da lavoura, né? Eu tenho o chamado tratos culturais. Vocês, eu acredito que devem ter ouvido essa expressão, né? Para aqueles que já estão no final do curso, tratos culturais tem que saber o que é, certo? Operação necessária para crescimento da planta. Então, eu tenho a capina, eu tenho a pulverização, eu tenho a irrigação, adubação, entre outros processos. Tá? Isso são chamados de tratos culturais. Eu tenho a colheita em si, que é a operação final, ou seja, é a hora que eu vou recolher o fruto. O fruto, né? O fruto é de modo geral, né? Eu vou recolher aquilo que eu plantei, tá certo? É o resultado, veja que agora é o resultado de todo o meu planejamento, se ele foi bem feito, foi bem avaliado e foi bem executado. É nessa hora da colheita que eu vou verificar se foi tudo feito corretamente, né? Aí tem o serviço de pós-colheita. Pós-colheita seria o quê? Transporte, no caso interno, classificação, que é o John já está na área aí, a questão de embalagem, e aí continuam os processos, né? Quando se trata de produção pecuária, então eu tenho um conjunto de atividades desenvolvidas para a produção de animais domesticados. Sistemas de criação, combinação de recursos para a obtenção da produção animal. Então eu tenho um sistema intensivo, avicultura, suinicultura, bovinos em confinamento, caprinos de leite, vacas de leite. Aí eu tenho o semi-intensivo, vacas de leite, bovinos de corte, extensivo, bovinos de corte, suíno, ovinos e algumas aves. Tá? Então, eu vou, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. Digamos que eu tenha uma propriedade rural, certo? Nessa propriedade rural, eu quero trabalhar com o seguinte. Eu não quero trabalhar com boi, tá? Mas eu vou trabalhar, meu ramo de atuação vai ser o seguinte. Eu vou ter uma determinada área e nesta área eu vou plantar um determinado capim, certo? Beleza. Eu vou plantar um determinado capim e aí eu vou verificar o seguinte com os meus vizinhos na região e tudo mais. Que eu possa pegar esse gado deles, lembra, não vou comprar nem vender gado. Tá? Não vou vender, não vou comprar gado. Eu vou pegar esses gados, eu vou trazê-los para a minha área, certo?
Nesta minha área, eu vou fazer com que esse gado consuma esse capim. E aí, depois de um determinado ciclo, o gado seja retirado. E aí, aí você vai me perguntar, e você vai ganhar aonde? Eu vou ganhar na engorda desse gado. Na engorda dele. Tá certo? Então, eu vou trabalhar simplesmente com a engorda dele. Tem pessoas que fazem isso. Tá? Eu não tenho gado, não tenho nada, mas eu trabalho com eles. Mas como você trabalha com eles? Trabalhando somente com a engorda. Então, o que eu faço? Eu tenho que definir muito bem esses processos. Ó, o gado vai entrar na minha área. Então, para o gado entrar na minha área, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar vacinado, ele precisa estar bem de saúde e, principalmente, pesá-lo. Por quê? Eu vou ter os parâmetros. Então, eu vou ter um parâmetro inicial e um parâmetro final. Tá? Então, quando o gado adentra a minha porteira, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele engorde. Então, você concorda comigo que quanto mais ele engordar, vai ser melhor para quem? Para você. Porque se você vai ganhar em relação à engorda, ele sai gordo lá, ele sai buchudo, ótimo para você. Então, para que isso ocorra, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma grama, um capim de qualidade, tá sendo uma braquiária, né, que o pessoal fala aí, de qualidade, certo? Água, consumo de água em condições ideais. Uma outra coisa importante, né, não sei se tem alguém aí que mexe com gado aí, pode até falar melhor, o interessante, né, quando a gente vai trabalhar com um boi, isso já uma pessoa que trabalha com isso me falou, é o seguinte: o ideal é trabalhar em planícies, né? Planícies, planos. Por quê? Porque é o seguinte, se eu fizer com que o meu gado suba, ó, suba, desça, suba, desça, o que o gado vai criar? Músculo, tá certo? Mas aí a gente quer que o gado engorde, tenha uma carne de qualidade, ou a gente quer que ele crie mais músculo, seja marombado? Você quer um boi marombado ou você quer um boi mais gordo? Gordo, gordo mesmo. Entendeu? Então, tudo isso tem as relações. Teve até um estudo, há vários anos atrás, que lá no Japão, vocês sabiam que eles faziam com que o gado, em determinado local, ficasse ouvindo música clássica? Aí você vai falar, isso é loucura, isso é charopada, né? Doidice, não sei o quê. Não, eles faziam com que o animal ouvisse a música clássica e aí eles tinham o resultado que a qualidade da carne era muito melhor do que o tradicional, certo? Então, veja que a qualidade da carne fazia toda a diferença. Inclusive, quando quem trabalha com abate, né, tem todo um sistema de como abater o animal. Não é simplesmente ir lá e dar uma pancada no animal e se lasque. Não, dá um tiro na cabeça, sei lá. Não é, tem todo um sistema. Por quê? Porque nesse processo, a carne pode sofrer alguma substância química, alguma situação onde a minha carne mude. E aí o que acontece? Eu vou perder em qualidade. Qualidade, tá? Continuando. Produção pecuária, conjunto de atividades desenvolvida para a produção de animais domesticados. Então, eu tenho manejo de rebanhos, conjunto de práticas adotadas na condução de rebanhos na busca da produção e dos ganhos econômicos. Grandes áreas para gestão, alimentação, sanidade, conforto animal e lucratividade. Aí, ó, conforto animal. É o que a gente falou lá no Japão, que se ouvia música de qualidade, música clássica, né? Questão de galinha, quem vai trabalhar com galinha tem que tomar muito cuidado quando vai trabalhar com galinha, com aviário, porque uma bactéria que acontecer lá, você pode perder o aviário todo. Por isso que em aviários profissionais, como tem aqui na Frangonato, é um controle extremamente rígido de entrada e saída das pessoas que estão lá dentro, né? Então,
por exemplo, quando o cara vai adentrar um aviário, ele precisa, antes de entrar, ele toma um banho, coloca uma roupa específica para adentrar o aviário. Não é simplesmente entrar e tem a barreira sanitária de desinfecção de um carro, por exemplo. Um carro vai precisar entrar no aviário. Então, existe um arco de desinfecção, ele vai desinfectar o carro. Tá? Tudo isso é considerado. Os agentes econômicos dentro da propriedade. Então, produção animal, vegetal ou mesmo ambas, né? Então, nós temos a agricultura patronal, a agricultura familiar, a própria pecuária familiar, pecuária patronal. E aí vem agora uma parte importante, né? Ó, falando de economia, né? É importante essa parte aqui. Então, nós temos o seguinte, muitos produtores considerados pequenos, distribuídos, espalhados espacialmente. E aí eles possuem pouca capacidade de organizar a informação. Então, quando você vai numa propriedade dessa, às vezes o cara não tem, por exemplo, o cara não tem área escriturada, e aí dificulta o quê? Essa relação econômica, tá? Como nós havíamos falado lá atrás, né? Há pouco mais de 5 minutos, dessa relação, porque se eu não tenho uma área escriturada, como é que eu vou conseguir provar para o banco que aquela área é minha, tá? Eles são totalmente frágeis na coordenação da cadeia, então é aquele qualquer mexidazinha que der já desestabiliza tudo. Possuem pouca força política, são tomadores de preço e vêm perdendo participação relativa no agronegócio. Aí temos os agentes políticos, trabalhadores rurais, os próprios patronais, serviços agropecuários, as prestações de serviços, de máquinas e implementos. Aqui eu não vou fazer com vocês, não. Deixa para lá isso aqui. Não vou fazer questão, não. Deixa eu fechar aqui. Pronto, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para tratar. Não, isso aqui não. Isso aqui... Deixa eu ver se nós vamos tratar disso hoje. Tá. Não, isso aqui é mais para frente. Então, vamos lá. Como a gente tem um tempinho ainda, dá para começar a falar. Deixa eu sair aqui. Tá. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, vamos agora... Vamos fazer o seguinte. Então, eu vou por ordem aqui. A gente vai ter mais uma ainda, então não se preocupe. Se não der tempo nessa, tem a próxima que eu vou definir tudo, tá? Opa, ao vivo. Diga. Sim, senhora. Fale. Quem? Eu sou 6, eu sou 6. Ah, é que tá cortando, não tá ouvindo. Então, ó, vamos lá. Então, deixa eu explicar como é que vai ser. Bem, eu vi que algumas pessoas sumiram aqui e não estão aqui, né? Então, o recado que aqueles que não estão ao vivo agora, tá? Então, aqueles que não estão ao vivo agora e que não forem fazer parte desses aqui que estão aqui, então vocês precisam me procurar. Não é vocês aqui que estão ao vivo, não. É os outros que são atrasados, tá? Precisam depois me procurar para que eu possa definir o trabalho de cada um, certo? Então, vamos começar o seguinte. Vamos começar, ó, o trabalho... Oi. Não seria melhor individual, não, porque a gente não pode estar se reunindo, né? Quem trabalha também, como eu, não posso estar se reunindo com ninguém. Não seria melhor fazer esse trabalho individual? Ou então, alguém quiser fazer individual? Ó, a gente pode fazer o seguinte, quem quiser trabalhar de forma individual, eu não vou me opor, tá? Quem quiser, só que aí o que nós definimos aqui não vai dar para mudar depois, entendeu? Então assim, ó, se você me falar, ó, vai ser individual, beleza, eu não tenho nada contra, tá? Claro. Mas assim, ó,
Mas assim, o máximo que eu posso fazer é trabalhar em 2 pessoas, tá? E aí, digamos assim, eu quero trabalhar em 2 pessoas, mas eu não quero ter o contato com elas. Então, o que vocês podem fazer? Bem, todos nós trabalhamos ou conversamos basicamente com WhatsApp, né? Então, vocês podem trocar informações, cada um na tua casa, né? Trocar informações pelo WhatsApp, porque pode definir o seguinte, uma pessoa faz uma parte e outra pessoa faz outra parte. Não, eu já sei, não precisa... Eu tô vendo que vocês estão aí tudo... Ó. Então, assim, vamos lá, vamos por partes, né? Lembrando o seguinte, se o nosso tempo encerrar, aí a gente tem uma outra que a gente vai definir isso aí, tá? Então, vamos começar por vez. Então, Carlos Eduardo, você vai querer trabalhar sozinho ou quer trabalhar junto com alguém? Professor, eu acho que é com alguém, eu vou querer com alguém. Então, aí vamos lá. Com quem que você gostaria de trabalhar? Pode ser qualquer um. Não, então foi o seguinte, eu vou deixar você para pensar alguém, porque assim, digamos que você pode escolher alguém que não esteja aqui agora, mas está ativo, entendeu? Então assim, aqui nós temos 5 pessoas. Digamos que a pessoa com quem você quer trabalhar não está aqui agora. Mas aí você pode me dizer o nome, que aí eu já sei que você e mais alguém vai trabalhar em conjunto, entendeu? Uhum. Aí, você tem esse nome já ou você quer pensar ainda? Vou pensar ainda. Tá, mas assim, esse pensar não é pensar até amanhã, não. Você vai ter que pensar em uns 10 minutos no máximo, porque eu já quero definir o que cada um vai fazer, entendeu? Ok. Tá, então você vai pensando aí que eu vou pro próximo aqui. Vamos Tá ver o Johnny. Johnny, me diga aí, você vai querer trabalhar sozinho ou quer trabalhar com alguém? Vai fazer o trabalho eu e o Marcos Abreu. Então, peraí, deixa eu escrever aqui. Marcos Abreu. Tá, beleza. Eu já vou falar, na próxima eu vou falar o que é para fazer. Aí a próxima dupla, eu já não preciso nem falar, já estão ali toda agoniada na imagem, né? Não se preocupe que eu estou anotando aqui. Certo? Pronto, já está anotado, tá? Agora, vamos lá. Quem mais está aqui? Agora eu preciso saber quem é. Tem uma pessoa aqui, que é um monte de letra aqui, eu não sei quem é. D, F, X. Nossa, não. Quem que é? Eu não, é porque eu tô vendo isso aqui. E aí, abre o microfone, abre seu microfone aí, Falta. E o Francisco também. Francisco das Chagas. Abre aí seu microfone. E me diga o seguinte. Você vai trabalhar com quem, Francisco? Vai trabalhar sozinho ou você quer trabalhar com alguém? Eu vou ver com um dos meninos, então, se tem o Érico ou o Thiago que quer fazer comigo. Tá, mas aí, a gente precisa definir isso daqui a pouco, tá? Então, eu vou mandar mensagem para eles agora. Isso, manda a mensagem aí pra gente já definir. Aí tem mais um aqui, Agora eu preciso saber quem é, porque o que eu tô vendo aqui, é um monte de letra, eu não sei quem é. Então, quem escreveu o nome foi uma criança. Você viu? Eu não sei quem é. Não dá nem para decifrar. É muita letra, assim. Eu fiquei até tonto. Pode abrir o microfone e aí me fala seu nome aí, porque aqui eu não sei quem é. Não dá para identificar. É o fake, professor. Deixou ligado aí e vazou, só para marcar presença. Quem é? Abriu o microfone. Diga aí para mim. Quem é? É Luiz Fernando, professor. Luiz Fernando. Luiz Fernando, você vai trabalhar sozinho ou vai trabalhar com alguém? Trabalhar sozinho mesmo. Tá, então beleza. Então vamos. Social. Tem que ser, né? Tá no coronavírus. Coronavírus. Tá, então é o seguinte, Então, enquanto o Carlos Eduardo e o Francisco definem quem vai trabalhar com quem, então vamos lá. Vamos começar, professor? Opa! Pode colocar eu sozinho mesmo. Sozinho, Francisco? Francisco. Tá.
Tá bom, então você vai ficar sozinho. Só falta o Carlos Eduardo aí. Vai vendo aí com o seu parceiro aí se você vai... Tô vendo se alguém recebe a mensagem aqui. Tá, beleza. E aí os demais que não estão presentes, depois precisam me procurar. Eu vi que a Ana Cecília entrou na primeira parte e depois sumiu. Então, ela precisa também aparecer. Não sei se ela está tendo disponibilidade nas aulas, o que é. Então, vamos lá. Então, falta só o Carlos Eduardo definir lá. Então, vamos aqui, ó. Então, vamos começar com a Terezinha e a Camila, tá? Se o tempo não der, eu aviso aí, tá? Então, ó, Terezinha e Camila, apesar que está sendo gravado, mas vocês anotem aí. Então, eu vou colocar alguns dados para vocês, tá certo? E nesses dados que eu colocar, vai ser o planejamento que vocês vão fazer. Tá certo? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, ó. Vocês terão, né? Lembrando que nós faremos uma forma fictícia, né? Então, vocês terão 50 hectares. Certo? Beleza? Nesses 50 hectares, vocês deverão ter uma plantação de horticultura. Então, assim, ó, veja, aí os demais já vão pensando, tá? Horticultura, então você vai escolher uma cultura. Eu não vou falar qual é, você vai escolher, tá? Você vai ter uma de fruticultura, certo? Você terá uma criação de animal. Então lembrando, ó, vocês têm que usar todas as técnicas que a gente falou, né? Planejamento, tudo mais, tá? Então você terá 50 hectares, você terá uma horticultura, uma fruticultura e uma criação animal, tá certo? Anotou aí? Anotei. Deixa eu ver aqui mais. Tá. Ah, sim. Deixa eu ver aqui se eu vou colocar mais uma. Não, vai ser só isso mesmo, tá? Beleza? Então, ó, é o seguinte. Tá faltando 1 minuto para terminar isso aqui. Então, eu vou encerrar aqui e aí a gente abre uma nova chamada. Aí vocês entrem, que aí eu vou avisar os demais o que cada um vai fazer. Tá bom? Beleza? Então eu já volto aí.